Olá, hoje nós temos um convidado muito especial, nosso querido Davi Tigel, que é músico, compositor, enfim, eu vou deixar ele se apresentar. Tudo bem, Davi? Tudo bem, obrigado pelo especial. Ah, Não mas é é. todo dia que a gente ouve isso. Ah, mas com certeza você é. Davi, Obrigadíssimo. ah, bom, eu queria que você... Bom, vamos começar do começo, né? Vamos falar do Uhum. seu início da sua carreira como músico, como é que tudo começou? Vamos lá. Bom, a música entrou na minha vida muito cedo. Minha mãe era pianista, né? A Anitta, maravilhosa. Então, minha infância, desde que eu nasci, com duos, trios, quartetos frequentando a minha casa, tanto que até hoje eu sou adoro música de câmara, né? E, enfim, isso foi muito importante na minha vida, né? E logo depois, quando eu fui para o Max Nordau, né, uma escola judaica maravilhosa, eu fiquei muito atento, né, e comecei a cantar, me sentindo um razão das grandes festas e, né, grandes celebrações. Eu cantava tudo, as músicas estão lindíssimas. Enfim, daí a coisa foi com um meteoro, porque no ginasial antigo, não sei se hoje tem um pouco diferente, mas eu frequentei, conheci grandes amigos naquela época, que era o Zé Rodrigues, o Ricardo Vilas e o Maurício Maestro, e formamos o Momento 4. O Momento 4 tem uma particularidade incrível, que foi convidado pelo Edu Lobo a cantar o Ponteio no Festival de 67, ou seja, vocês Uau. estão diante de um especial jurássico, que sou eu. Então, enfim, a música foi, né, permeando e me moldando, e nunca larguei, apesar de que, na época dos movimentos estudantis, o Momento 4 acabou, Ricardo foi preso e cada um também se envolveu de alguma forma. E um período que eu, enfim, passei fora, eu voltei e me interessei também pelo movimento, né, pela dramaturgia, e daí comecei a compor muito para teatro e o cinema, né? E aí veio o cinema e minha vida também abriu. Então, nesse período, voltei com o Boca Livre, quer dizer, com o Maurício, fundamos o Boca Livre, porque na época eu era o diretor musical, criei um espaço que hoje chama-se Noite Carioca, aqui no Morro da Urca. Ah, sim, Noite Conheci, Carioca. e Nossa. eu obrigava a que cada show, que poder que eu tinha, né? Fosse aberto por uma banda brasileira. E aí eu conheci o Zé Renato e o Cláudio Nucci. Falei, Maurício, aí tem coisa. E aí chamamos o Zé e o Cláudio, formamos o Boca Livre, que, nossa, foi uma coisa avassaladora. Então tem essa, né, a música está sempre dentro e fora, mas eu não parei já naquela época de compor para cinema e para teatro, e eu tenho hoje um vínculo enorme, já mais de 30 anos com o cinema, fiz mais de 50 filmes, e estou muito ligado, meus grandes amigos são diretores de cinema, roteiristas também. Enfim, é uma vida dedicada à música e a tudo que se move, quer dizer, a música como ela está ligada à dramaturgia e com o Boca Livre também, obviamente, as canções. Eu compus também muitas canções na minha vida, foram gravadas por vários intérpretes, enfim, é música. Tudo é música. Você tem formação, a sua formação foi em música? Olha, eu escolhi os meus professores a dedo, né, e fiz pequenos cursos, como o John Nashling, por exemplo, que foi um cara importantíssimo na minha Sim. vida, a Felícia Wang, vários, a Esther Clear, imagina, né, grandes professores que eu escolhi. E recentemente, engraçado, alguns anos atrás, é que eu acabei fazendo o curso inteiro do conservatório e depois o mestrado na UFRJ, na Escola de Música, onde eu completei, digamos assim, a minha formação. Mas eu Certo. sempre peguei dos professores aquilo que me interessava para poder compor, escrever, né, etc. Davi, o Boca Livre, né, que é o grande grupo, né, a gente nem chama de banda, né, era um grupo musical, porque tinha um diferencial que eram músicas mais assim, MPB, mais para o lado instrumental. Se eu estiver falando alguma bobagem, você me corrige, porque eu não sou muito da Não, praia. a tua Eu visão adoro é importante. música, mas... Hã? A tua visão é muito importante, né? A Ah, visão do público também, é. admirador.
claro. E eu me lembro quando vocês surgiram, assim, foi um grupo independente, se eu não me engano, acho que foi um diferencial, né? Porque sempre tinha uma gravadora Foi, atrás dos grupos, das bandas, e vocês, foi. acho que o primeiro LP de vocês foi independente. Como é que foi isso? Como é que surgiu isso, assim, dentro, acho que foi década de 70, né? Foi, final da década de 70, né? É. 78, 79. Pois é, o Boca Livre sempre teve né, essa visão revolucionária, nunca nos submetemos a repertório que ninguém escolheu, né? Eram absolutamente éramos nós, nossos amigos compositores grandes, né? Imagina toda a música mineira. Aliás, todo mundo achava que nós éramos mineiros, É verdade. porque a gente adora, né? E, enfim, e gravamos nosso primeiro LP, que vendeu 150 mil cópias de mão em mão, Eu né? me Foi um lembro dele, da sucesso capa deles. Era um cinza, muito legal. não era um cinza? Cinza e nós de lado, Shortzinho. exatamente. O Vocês de perfil, lado. muito bacana, a capa do Loca Faria. E o segundo, aí coincidiu com a saída do Cláudio Nucci, a entrada do Lourenço Baeta, e gravamos um novo independente chamado Bicicleta, que aí teve também uma linda participação do Tom, do Naná Vasconcelos e de grandes amigos também, né, músicos. E, enfim, seguimos a carreira, vários vais e vens, e eu realmente passei um período de uns 6, 7 anos fora do Boca Livre para me dedicar ao cinema e ao teatro. E aí entrou o Fernando Gama no meu lugar, que é um excelente músico, e eles gravaram também outros discos. Depois gravamos um terceiro e um quarto. Enfim, é uma carreira sólida e de muito amor entre nós, muito companheirismo e muito amor do público, né? O público que depois virou público pai, os filhos, os netos, É. né? Mantendo esse amor, essa paixão pelo grupo, que, nossa, é uma coisa que eu não vou esquecer nunca, né? Muito fundamental na minha vida. Mas a gente teve uma triste notícia, né? Que recentemente tem saído na imprensa, você também publicou no seu perfil, nas redes sociais, que o Sim, Boca acabou, né? sim. Vocês se separaram e por um motivo político. Você pode falar um pouco sobre isso? Posso, foi muito difícil mesmo, né? A gente já sabia que as coisas estavam se dificultando, ainda gravamos um disco também muito bonito, chamado Viola de Bem-Querer, no qual eu sou o violeiro do grupo, então Viola de Bem-Querer é uma, como se tivéssemos voltado a um certo início, estávamos contentes, mas já sabendo que havia uma dissensão política grave, né, no grupo, com a chegada, né, do Bolsonaro, e a gente se colocando muito contra, né, principalmente, claro, principalmente não, eu, o Zé Renato e o Lourenço, mas mantendo o trabalho, porque o trabalho do grupo é tão bom, tão, para mim, tão revolucionário, a maneira de fazer os arranjos e a maneira, o tempo que se despendia a cada coisa, ou seja, era completamente contra qualquer máquina, não é, dessas publicitárias ou de como se faz música até hoje em dia, a trote e a galope, e nós sempre nos manifestamos contra isso, nós como um grupo inteiro, né? Mas, ao mesmo tempo, essas questões foram se dificultando. Vocês são amigos 40, 50 anos, e só agora que isso aconteceu, o que houve de fato? Então, na verdade, como eu te falei, né, eu já tenho esse meu passado com Maurício Maestro de compadrismo, né, eu sou padrinho do filho dele, tenho uma aproximação grande, e do ponto de vista musical, então nem se fala. O que eu estou dizendo é que, né, há alguns anos, poucos anos, né, acompanhou a subida do Bolsonaro, né, e essa polarização, e tomou essa atitude, apesar de eu não estar, enfim, muito ligado em coisas de Facebook. Então, essa amizade com o compadrismo, né, entre o Boca e especialmente, né, com o Maurício Maestro, né, a qual não só os 40 anos do Boca, mas pelo menos mais 12 anos que tem a ver com o colégio de aplicação, onde estudamos juntos. E o Momento 4, né,
fundaram essa grande, enfim, essa carreira juntos, né? Compartilhando musicalmente também, enfim, né? essa carreira juntos. E a gente começou a observar, né, que ele cada vez mais começou né, a ter um compromisso muito grande com esse outro lado, né, que mais do que, digamos, apoiar politicamente um ou outro partido, né, começou a tomar uma forma muito muito grande de uma discussão aí, né, no país, no sufoco da cultura, colocações terríveis, né, contra os povos originários, né, com racismo, exalando o racismo, exalando o fascismo, né, no sentido de estrangular a sociedade, e isso começou a ficar muito insuportável. Conseguimos gravar um último disco, né, o Viola de Bem Querer, que é um disco muito bonito. Fizemos shows e o público até se comportou muito bem, porque, né, nós conseguimos realmente fazer os shows e a situação foi ficando cada vez mais desconfortável para 3 elementos do Boca Livre, não é? Que éramos, né, somos eu, o Zé Renato e o Lourenço, até que numa última conversa, onde nessa pandemia tínhamos um show para fazer, uma gravação, onde poderia se manter um espaço, isolamento, tudo mais, e colocamos a questão da vacina, realmente, a vacina é uma coisa fundamental, e Maurício disse que não ia se vacinar. E aí, nossa senhora, por mais que eu possa até dizer, puxa, o cara tem direito, não, sabe, é demais, é demais. E Zé Renato e Lourenço resolveram partir intempestivamente, né, porque já tinham chegado ao seu limite, né, e houve essa conversa, então o grupo acabou e tal. Até o próprio Maurício falou isso, se vocês não vão vacinar, o grupo acabou. Se vocês vão se vacinar, eu não vou me vacinar. Pode ter sido uma retórica, mas isso bateu muito fundo também, em todos, principalmente no Zé e no Lourenço, e eu tomei um susto e comecei a colocar em perspectiva esse compadrismo, né? Porque Maurício, não só no Boca Livre, no Momento 4, Maurício me ajudou muito na minha carreira de cinema, né? Dos 50 filmes que eu fiz, com prêmios e prêmios e prêmios, né? Maurício participou de um bom percentual, né? Sendo meu arranjador predileto, com a genialidade que ele tem musical e na nossa concordância musical, né? Dos caminhos musicais. Né, que não é difícil de encontrar uma pessoa, né, com tanta afinidade. Então, eu me dei o direito e exijo esse direito de pensar, apesar do que as pessoas começaram a ficar enlouquecidas, né, porque eu tinha que tomar uma posição e eu tomo a posição que eu quiser na hora que eu quiser. Claro. Né? Então, eu estava ali colocando, né, pesos e medidas, né, de coisas muito, muito importantes na minha vida. Né, e éticas, né? E quanto a isso, Maurício foi sempre ético também comigo, né? No companheirismo, na vontade de trabalhar. E infelizmente eu tive que fazer essa última, digamos, pesagem, muito triste, muito triste. Liguei para ele com uma homenagem ao meu grande parceiro e comuniquei a ele a minha decisão. Antes de qualquer coisa, não sei se você leu a minha carta que eu coloquei na minha rede social, é uma carta muito até poética, no sentido de que não tem exalação de ódio. Né? Eu me dei o tempo e cheguei ao momento de entender que o Brasil de hoje não está permitindo a convivência de contrários nesse nível. É verdade. E eu tive que me despedir, então. A gente lamenta, né? Porque vocês
durante tanto tempo, né, mesmo porque ninguém é igual a ninguém, né, o trabalho é uma coisa tão importante, a parte cultural, né, vocês tinham uma afinidade, pelo menos nessa parte da música, né, que é uma coisa que a música eu acho que é uma linguagem universal, né. Deixar que isso Foi um se desastre. rompa por um motivo político realmente Foi um desastre. é. E daqui para frente, como é que vai ser? Como é que vai ser o que que você está planejando fazer? Denise, eu sou uma pessoa que desenvolvi, que uma das coisas muito legais do Vocalip também é que em momento nenhum nós impedimos projetos pessoais. Aliás, isso era uma das grandes uniões do Vocalip, tinha uma direção coletiva em que cada um fornecia o melhor de si e, em momento nenhum, né, julgávamos, por exemplo, o Zé Renato tem um trabalho individual de uma qualidade incrível, que não era, inclusive, o Vocalip não podia abarcar, por exemplo, toda a ligação dele com o samba, com as músicas de raiz, né, que são espetaculares. Né? Ele desenvolveu como carreira, né, individual. Lourenço também, né, tem um trabalho como flautista, né, enfim, trabalhos da vida dele. Maurício tem um trabalho também, né, de canto, junto com a esposa dele. Né? É, e que é a Kay Lira, né? E eu sempre tive, né, o meu trabalho individual, que são dois, na verdade. Né? Eu sou um compositor de músicas para filmes, para cinema e para teatro, mas muito voltado ao cinema, e por conta disso, por conta de toda a reflexão e estudo em relação a isso, eu sou professor. Há mais de 30 anos eu dou aulas no tema de música para cinema, faço viagens para fora do Brasil, né? Dei aula em vários continentes, continuo dando no Brasil inteiro, e sou professor da PUC da Faixa, no Rio de Janeiro. Eu tenho 150 alunos a cada semana, que me dão um prazer enorme, porque é uma metodologia muito diferente. Não é? Ela realmente ela ela cobre a importância de não ser redundante, né? Não ser reiterante, ela não reitera, né, o que a imagem está mostrando, né? Tem um sentido tridimensional, né? Ela premia muito mais o personagem do que a imagem. Então, os alunos compram isso de uma forma extraordinária, e isso os liberta, não só a música como o som, para fazer os seus próprios trabalhos. Eu tenho tido assim, um prazer enorme em trabalhar com isso, continuarei trabalhando. Né? E tem vários filmes. Né? Nesse momento eu estou fazendo um filme, para mim, muito importante, que chama-se As Órfãs da Rainha, da Elza Cataldo, que fala sobre exatamente a chegada da Inquisição ao Brasil no século XVI. Então, eu estou muito contente de estar usando música, né, judaica, que eu estou compondo, né, em outras línguas, né, sefardia, enfim, no ladino, né, e usando a minha composição também de música, né, de Portugal da época, música da igreja. Né? Então, eu continuo no meu trabalho não será interrompido, muito pelo contrário. Né? É um trabalho que continua e os meus planos continuam. Agora, até falei outro dia em outra entrevista, vocal é um vírus do bem, mas eu não acredito, nesse momento eu não tenho nenhuma perspectiva, né, de voltar ao vocal, quem sabe algum dia, mas ainda estou muito triste, né, com essa história, com certeza, tem um luto aí, mas o meu trabalho continua. A minha esposa, Flávia Ventura Tigel, é uma grandíssima compositora para a imagem, está fazendo vários filmes e várias séries, eu também a ajudo, né? Enfim, a produzir de alguma maneira. Então, Esses né, tem um grande caminho. filmes que você está mencionando são filmes nacionais? São filmes nacionais. São filmes Existe uma nacionais. produção nacional em crescimento? Como é que Muito. Enquanto o Bolsonaro não conseguir acabar e sufocar completamente, como ele está tentando fazer, né? Porque um dos processos do fascismo é não ter pensamento. Né?
Então, na medida que eu conseguir realmente calar, né, a intelectualidade brasileira, se ele conseguir fazer isso, já está conseguindo, de uma certa maneira, cortando todas as verbas, né? Mas os meus amigos sempre encontram maneiras, né? A vida encontra maneiras de continuar. E a Elza Cataldo, que é essa mineira maravilhosa, conseguiu esse projeto As Órfãs da Rainha. É lindo, né? Eu estou com ela há vários anos, ele já está em processo de finalização. Ótimo. Não consegui usar músico nenhum, infelizmente, mas usei esse músico que está aqui, que sou eu. A música está linda, desculpe falar, humildemente, e estamos aí finalizando. E, né, acabei de fazer outros projetos também, com o Luiz Carlos Lacerda, do Bigode, que é um grande amigo, né? Vários, enfim, está tudo no ar. Bom, eu continuo o meu trabalho, de qualquer maneira. Em época de pandemia, isso é uma ótima notícia, né? Que as coisas estão caminhando e que a música sempre foi, assim como outros elementos da cultura, né? Sofrem muito, né, com a falta de verbas, de incentivo. E ouvir de você que tá com esses projetos, isso aí para a gente é uma ótima notícia. E a gente vai descobrindo exatamente, a própria pandemia, por exemplo, nos fez recrudescer essa questão de trabalhar online. Eu estou dando hoje aulas pelo Zoom com os meus alunos, alunos que eu nunca conheci, né? Imagina, você pegar uma turma do zero, peguei 2 no ano que passou, e ficamos irmãos. É uma coisa impressionante. Os trabalhos que esses caras fizeram para mim, os alunos, eu cheguei a chorar ao corrigir os trabalhos que eles fizeram, sem a gente ter se conhecido em pessoa, ao vivo, entende? Porque a comunicação continua, a gente já tinha desenvolvido isso e não sabia, ou não tinha usado com toda a sua potencialidade, né? E a música e a arte e a cultura né, atravessam as ondas e chegam às pessoas, né? A leitura, imagina, né? Sempre foi, né? Sempre existiu esse mundo paralelo, né? E eu acho que nada vai destruir. Não e agora com a vacina, eu sou alucinado pela campanha a favor da vacina e vou lutar né? muito por isso. Até mesmo o Bolsonaro agora já aderiu à vacina, né? Para você ver como as coisas mudam. Quem sabe há uma mudança aí. Ele briga com o Dória e nós que ganhamos, né? Que bom isso. Eu acho que o nosso herói da vez é o Dória. A que ponto que nós chegamos, né? A que ponto que nós chegamos. Davi, para esse ano, o que você, além do filme, esse filme vai ser lançado ainda esse ano? Tem data? Ele está sendo finalizado, sim, está sendo montado, a música está 90% pronta, né? Vamos mixá-lo, né? Infelizmente, eu acho que eu talvez não vá, mas eu recebo todas as informações, estou em contato direto com a pessoa que vai fazer a mixagem e tudo mais. A Elza se tornou uma grande amiga minha nas discussões sobre o filme, e o assunto é lindo, né? A chegada da Inquisição, né, numa Vila Morena, no sul do Bahia, tornando todas as pessoas em delatores, isso lembra muita coisa, né? Tornando em delatores porque ela ouviu dizer que havia hábitos judaizantes. Porra, né? E bruxaria, né? E também, né? Gênero, né? Homossexualismo, né? Lésbicas, e tudo isso, então, a Inquisição, né? Levava para Portugal acorrentados para queimar. E, então, esse assunto é um assunto fantástico, né? Que nos move muito. Tem outros filmes no escopo, como eu te falei, né? Esse que você falou que a Fortuna participa? Sim, né? Sim. Eu chamei a Fortuna, que é, enfim, uma grande e grata amiga, né, minha, e uma cantora espetacular. Tem a parte do filme, exatamente, que é dedicada, né, exatamente a uma das irmãs que acaba casando, porque as irmãs, na verdade, são judias e os pais foram mortos, e a rainha deve muito ao pai dessas meninas, porque ele era o médico dela, e ela consegue salvá-las, né, escondendo que elas são judias, e as manda e envia para o Brasil quando estão em idade já, na adolescência, enfim, e uma idade
de casamento e para casá-las no Brasil e, dessa maneira, fugir. E uma delas acaba se casando exatamente com um judeu, um cristão novo, e ao ouvir as cantigas, né, que são cantadas, ela vai lembrando. É lindo, 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 lindo. Eu acredito que sim. Espero ver. E a Fortuna vai... A Fortuna convidada também, especial. ela é atriz também, né? Ela também... Ela canta? Mas ela não vai ser filmada. Não, né? Não, o filme está pronto. Ela vai exatamente contribuir com as interpretações. Entendi. E para criança, você alguma vez já fez algum trabalho? Pensa em trabalhar para fazer alguma coisa para criança? Olha, eu fui muitos anos, né, participei de um grupo infantil do Ilo Krugli, né, que é o grupo Vento Forte, um grupo que fazia exatamente peças infantis. Tem um grande espetáculo do Ilo Krugli chamado História de Lenços e Ventos, que marcou gerações, né? E eu dedico até um trabalho que eu fiz, que eu escrevi no meu mestrado. Um deles é o Ilo, né? Que me ensinou muita coisa, exatamente a transformar, né? E fiz, em algum momento, outros trabalhos infantis, mas não... Quer dizer, nesse momento não me chama atenção, eu não estou ligado, digamos assim, a nenhum trabalho, nenhuma proposta que venha nesse sentido, ou que esteja nesse momento acontecendo. E em relação à comunidade judaica, além do filme, que não deixa de ser, né? Não é para a comunidade judaica, o filme é para todo mundo, mas você claro. falou esse sonho aí de ser rabino, razã, como é que foi esse sonho aí? Não, esse sonho continua no acompanhamento dos Kabbalat Shabbat, que eu estou muito ligado a CJB, também ligado a Bet-El, com o Uri, né? Tem o Newton e o Uri, e são, enfim, eu aprendo sempre muito, participo bastante, né? Enfim, não tem nenhum plano específico com relação a isso, mas estou aberto, claro. Aberto, né? Tá ótimo. Bom, Davi, eu acho que falamos sobre, né, apesar de você ter aí uma bagagem imensa, em poucos minutos a gente conseguiu falar do início, meio e o atual, né? Sim, então, eu te agradeço demais essa chance. Eu te agradeço essa oportunidade de conhecê-lo, né? Pessoalmente, virtualmente. Sim. Às vezes a gente conhece mais virtualmente do que pessoalmente, a gente vai mais fundo. E quando tiver o lançamento do filme, nos avise, para a gente poder também avisar a todo mundo, né? Com certeza. Estou super curiosa para ver. Assistir. Tá bom, eu vou, claro que eu vou te comunicar. Então tá. Muito obrigada, tá, Davi? Um grande prazer em te conhecer. E sucesso. Muito obrigado. O prazer foi meu. Um grande abraço. Beijo.